Quando falamos em maçonaria, pensamos em um monte de coisas, não é? Geralmente imaginamos homens ricos que protegem uns aos outros e praticam alguns rituais misteriosos. Tudo o que eles fazem fica dentro dos templos ou também, como são conhecidas, das lojas maçônicas. E é claro, por causa de todo esse mistério, muitas histórias foram inventadas. Por isso que hoje eu quero esclarecer algumas dessas situações. Bom, ao menos tentar, não é? Vou explicar ainda até onde é possível o que realmente a maçonaria faz. Meu nome é Ivan Lima e seja bem-vindo ao canal Fatos Desconhecidos. Antes da gente começar, já deixa o seu like, não esquece de seguir o canal, hein? Ok? Combinado? Vamos lá? Então tá. Acho que você concorda que antes de falarmos sobre a maçonaria, precisamos explicar a história dela, não é mesmo? É impossível citar uma data para o início dessa atividade. Isso porque ela não surgiu nem foi fundada assim, para ser propriamente uma sociedade secreta. Que de secreta mesmo não tem tanta coisa assim. Afinal, estamos falando sobre ela agora. A palavra maçom, em francês, significa pedreiro. E no início de tudo, a sociedade era apenas uma espécie de associação de pedreiros na Idade Média. Isso era comum. Artesãos, pedreiros, vidraceiros e outras atividades que eram chamadas de ofício, ou seja, um trabalho com técnicas. Possuía uma espécie de sindicato, ou ainda uma escola técnica. Ser pedreiro ou mestre de obras naquele tempo era uma das profissões livres mais valorizadas e aqueles que entravam nesse ramo acumulavam uma pequena riqueza. Esses homens também eram mais livres do que os servos que trabalhavam nas terras dos nobres. Os servos tinham que avisar, por exemplo, quando iam embora e poderiam ser impedidos pelo dono da propriedade, caso tivessem dívidas. Além do benefício da liberdade, um jovem mestre maçom recebia educação formal, aprendendo o básico em matemática e outras áreas de conhecimento. Com o passar dos anos, principalmente após o final da Idade Média, os maçons começaram a formar mais alianças. Levou um certo tempo para que esse grupo se moldasse como nós o conhecemos hoje, ou até mesmo o que não conhecemos. Fato é que demorou até 1717 para que a maçonaria fundasse sua primeira loja, a Grande Loja da Inglaterra. Os integrantes dessa classe, aparentemente como regra geral, sempre tinham a obrigação de se ajudarem, agindo como uma verdadeira família. Mas, antes dessas regras antigas, eles já praticavam seus rituais secretos, embora seja quase impossível dizer quais eram. A Constituição de Anderson, como é chamado o livro mais conhecido de normas maçônicas, revela pouca coisa. No entanto, uma lei é muito famosa. Até se tornou uma polêmica enorme internamente que causou uma preocupação entre os membros. Durante muito tempo, crer em uma entidade superior era um requisito mínimo para a maçonaria. Veja bem, não estamos falando de cristianismo. Era apenas necessário acreditar que um Deus ou deuses existem. A comunidade foi fundada oficialmente durante o Iluminismo, uma época marcada pela busca da explicação das coisas através do estudo e conhecimento. Não estou querendo ofender a religião de ninguém, hein? Porém, devido à forte influência que a Igreja exerceu sobre o controle de conhecimento durante séculos, a nova burguesia intelectual que estava surgindo queria fugir das amarras religiosas. O iluminismo foi o reflexo disso. E assim, com o gancho dessas ideias, os maçons afirmam que o objetivo deles é iluminar o mundo e ajudar com a progressão da sociedade. Não demorou muito para que essa exigência se tornasse um motivo de rachas dentro da maçonaria. Com o tempo, pelo que se sabe, a ala europeia da equipe, que abraçou com mais força as linhas iluministas,
já que surgiram no velho continente, aceitou a parte laica do grupo. Porém, o lado mais americano da turma não acatou essa decisão vinda da grande loja da Inglaterra, gerando uma pequena rixa no colegiado. Entretanto, até onde sabemos, esses grupos diferentes ainda fazem parte da mesma sociedade, só que praticam rituais distintos e até mesmo propagam ideias divergentes, pelo menos em alguns pontos. No início dessas brigas, no entanto, tivemos vários conflitos. Segundo boatos, essa rixa criou até uma grande batalha armada, a Guerra Civil Mexicana. Como eu disse, os maçons não são um grupo igual no mundo todo. Os desentendimentos internos geraram mais diferenças ideológicas. Alguns ramos permitem até mesmo que mulheres se juntem à maçonaria. Eu digo isso porque é de conhecimento geral que os integrantes dessa turma sejam apenas do sexo masculino, mas existem exceções. O fato de existirem grupos com diferenças ideológicas já pode ser uma surpresa para muitas pessoas. Em resumo, os cerca de 6 milhões de maçons espalhados pelo mundo não seguem as mesmas regras e ritos. E afinal, quais são essas normas? O que se sabe é que esse pessoal cumpre certos rituais em cerimônias que acontecem nas lojas e nos templos. Essas cerimônias são conduzidas pelos mestres que praticaram outros ritos e foram subindo na hierarquia. Nada do que ocorreria em todas as variações das práticas pode ser revelado. Porém, como você sabe, algumas informações são conhecidas, embora seja difícil saber se são verdadeiras. Maçons têm que estudar sobre história, símbolos e sinais desse grupo para subirem na hierarquia. Existe também toda uma norma de etiqueta rígida que deve ser cumprida durante as cerimônias e reuniões. Existe um lugar certo para se ficar, uma roupa para se vestir e até mesmo obrigatório que se mantenha a postura corretamente. O mestre deve ser respeitado. Há um modo específico de cumprimentá-lo em alguns grupos. E, além disso, não se pode virar as costas enquanto ele fala e toda a ordem que der deve ser cumprida. Tudo o que se sabe mais profundamente sobre a sociedade indica que não tem nada de tão perigoso por lá. Membros que já dividiram um pouco mais sobre o que se passa lá dentro contam que a sociedade gira em torno de se manter. Mas como assim, Ivan? Bom, aparentemente, as cerimônias acontecem para elevar um companheiro no nível da maçonaria ou ainda iniciar um novo irmão. Existem apresentações onde são apresentados projetos de iniciativas sociais e necessidades do colegiado, como reformas na loja, por exemplo. De acordo com relatos públicos, a Irmandade é como um grande centro de progressão pessoal. Os membros estudam temas importantes da história e da filosofia e discutem entre si de maneira mais aberta e profunda. E tudo isso seguindo uma norma de conduta rígida. Além dos itens que eu já citei, não é permitido ou não é visto com bons olhos que assuntos de pouca relevância sejam tratados. Um exemplo, se você teve que matar um rato na sua casa hoje, talvez seja melhor não comentar na cerimônia. Ok? E você pode estar se perguntando, se é só isso, por que tem que ser segredo? Na verdade, tudo está relacionado aos símbolos e gestos secretos e também ao conceito de irmandade. Basta apenas refletir. Se todos soubessem os símbolos e os sinais, não teria como essa fraternidade se diferenciar das outras pessoas. Um fato curioso sobre a maçonaria é a utilização do termo loja. Embora para o português a palavra signifique algum tipo de local de comércio, fato é que o termo deriva de outras línguas, nas quais quer dizer algo mais próximo de alojamento, um lugar que os pedreiros ficavam e ficam até hoje, quando estão trabalhando em alguma obra. O nome, nesse caso, remete aos maçons antigos da Idade Média, os primeiros de todos. Os símbolos maçônicos fazem referência ao passado. O compasso
um dos mais famosos da sociedade, era uma importante ferramenta dos pedreiros antigamente. Existe ainda uma certa simbologia. O compasso desenha círculos perfeitos, o que seria a busca pela perfeição humana. Outra representação conhecida é a pirâmide, com um grande olho na parte superior, o olho que tudo vê. Faz referência àquela regra quase essencial da maçonaria, a crença em Deus. Afinal, o olho que tudo vê é dele mesmo. Um lembrete para os maçons que seus passos estão sendo vigiados por aquele que tudo conduz. Fala pra gente o que você acha dessa sociedade tão secreta e misteriosa. O que você pode comentar sobre. Escreva aqui embaixo. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!